Sim, existem animais albinos. O reino animal está repleto de criaturas com cores incríveis, mas a cor branca não é tão comum assim, não é mesmo? Ou será que não? Bom, quais que você consegue lembrar e me dizer agora? Talvez um urso polar, um hamster, um cisne, entre outros. No entanto, existem animais que você nem imagina que possuem a cor branca. Ficou curioso em saber quais são? Faz o seguinte, marque sua presença na nossa legião agora mesmo, clicando no botão do like aqui embaixo. Agora que você já fez isso, vamos lá. Os pavões são pássaros famosos por sua aparência incrível. Em particular, fazem parte do grupo de pássaros conhecido como pavão azul da espécie Pavocristatus. O que os tornam especiais é que ele é diferente das outras aves dessa espécie, porque tem pouquíssima melanina, que é a substância responsável por dar cor à pele e às penas. Esses pavões são muito conhecidos e famosos em todo o mundo, sendo originários da Índia. Se alguém gosta de ter pavões como animais de estimação, definitivamente consideraria ter um pavão albino, não é mesmo? Como a maioria dos mamíferos, os macacos também podem sofrer mutações genéticas estranhas, como esse macaco albino que você está vendo agora. O número total de gorilas albinos encontrados em nosso planeta foi de apenas um. O gorila recebeu o nome de floco de neve por causa de sua cor, que mais tarde ficou pálida com a idade e o tempo. A vida útil do floco de neve era entre 38 e 40 anos, o que era muito superior à idade média de qualquer gorila. Floco de neve era um gorila das planícies que foi capturado na Guiné Equatorial e depois vendido para Barcelona, onde foi mantido nesse zoológico até sua morte em novembro de 2003 devido ao câncer de pele. Infelizmente, mesmo após a reprodução, os descendentes não nasceram como animais albinos, mas como gorilas normais. Mais tarde, os cientistas descobriram que o gorila resultou de parentesco entre tio e sobrinha, o que provavelmente explica porque nunca vimos outro gorila albino na natureza novamente. A raposa ártica é o único animal dessa lista com pelo branco natural. No inverno, eles têm pelo branco puro, enquanto na primavera e no verão, o pelo fica cinza. A pelagem da raposa ártica ajuda a se camuflar tanto no inverno quanto nos meses mais quentes, oferecendo proteção contra predadores. No inverno, o pelo branco é grosso para mantê-los aquecidas em temperaturas abaixo de zero, e na primavera e no verão, o pelo mais claro permite que fiquem confortavelmente em temperaturas mais altas. Os leões brancos são animais incríveis da natureza. Mesmo sendo brancos como a neve, a pele do nariz, dos olhos e da boca contém um pigmento escuro. Isso acontece porque a maioria deles não é albina, mas sim leucística. Há apenas 13 leões brancos selvagens, com mais 100 em cativeiro, principalmente na África do Sul. Você poderia pensar que os leões brancos teriam dificuldade em sobreviver na savana por causa da sua cor brilhante. No entanto, estudos mostram que eles têm taxas de caça semelhantes aos leões normais. Apesar disso, a população de leões brancos não aumentou. Infelizmente, eles são caçados e mantidos em cativeiro. Descobertos pelos europeus em 1938, os leões brancos não são considerados uma espécie ameaçada de extinção, pois, tecnicamente, pertencem à mesma espécie dos leões castanhos comuns. Geralmente, os jacarés têm escamas verdes escuras e olhos castanhos. Bem, isso é verdade na maioria das vezes, mas o jacaré albino é uma exceção muito curiosa. Um jacaré albino tem uma mutação genética que resulta na falta de pigmento ou cor em sua pele. Então, esses crocodilos são todos animais brancos com olhos em um tom claro de rosa. Embora esse crocodilo pareça ter o mesmo nível de visão que seus parentes verdes, eles têm uma desvantagem por causa de sua pele peculiar. Ele não é capaz de se camuflar em seu habitat. Sendo assim, isso o torna vulnerável a predadores. Os jacarés brancos são capazes de se produzir quando eles têm cerca de 1,80 m de comprimento. Ou seja, em 10 ou 12 anos, eles não se misturam bem na natureza. Por isso, são normalmente encontrados em zoológicos ou fazendas de crocodilos, onde são mantidos protegidos de perigos. No entanto, uma fazenda no Colorado tem alguns crocodilos albinos, fêmeas e machos, e mesmo que os fazendeiros aqui
incentivem a aumentar a população, os biólogos estimam que haja apenas 100 jacarés albinos em todo o mundo. Apesar do que alguns possam dizer, o tigre albino não é uma espécie separada e nem é simplesmente um tigre de Bengala normal. Os tigres brancos surgem quando os dois tigres de Bengala, que têm um gene recessivo que controla a cor do pelo, têm filhotes juntos. Dizem que todos os tigres brancos em cativeiro vieram de um único tigre branco e têm parentesco entre eles desde então. Para manter esse gene recessivo, os zoológicos e criadores precisam continuamente acasalar pais com filhas, avós com netos e assim por diante. Hoje em dia, esses tigres brancos não podem mais ser encontrados nas selvas, pois a maioria deles foi transportada para zoológicos e fazendas de criação diferentes. As associações de grandes felinos estão fazendo tudo o que podem para evitar que esses tigres albinos desapareçam completamente da terra. Na costa do Sri Lanka, existe um lugar especial que cuida das tartarugas marinhas. Eles fazem coisas incríveis para ajudá-las. Resgatam os ovos que as mães tartarugas deixam em praias perigosas e os ajudam a nascer. Depois, os soltam de volta na natureza. Mas há diferentes tipos de tartarugas por lá. Por exemplo, tem umas tartarugas brancas muito brilhantes. Algumas pessoas dizem que são albinas. É legal ver essas tartarugas, mas é triste quando você descobre que algumas foram mantidas em uma piscina pequena por muitos anos. Recentemente, foram descobertos lugares como esse, que mantém essas tartarugas brancas raras só para atrair turistas. Apesar de parecerem saudáveis, essas piscinas podem causar doenças e bactérias, e mesmo que protejam as tartarugas de rede de pesca e predadores, não é um bom lugar para elas viverem. Já houveram muitos relatos de avistamento de um esquilo branco que deixou pessoas extremamente confusas. Os esquilos albinos têm olhos vermelhos brilhantes que os diferenciam do esquilo típico nos Estados Unidos. Esses esquilos foram avistados em lugares como Missouri e Carolina do Norte, nos Estados Unidos. No entanto, apesar do avistamento frequente de um esquilo branco, os cientistas afirmam que um esquilo albino é raro porque tanto o esquilo mãe quanto o pai devem ter o gene do albinismo recessivo para produzir um esquilo albino juntos. Embora não haja confirmação, relatórios sugerem que aproximadamente 25% dos esquilos na América do Norte são albinos. Se você acredita na mitologia, avistar um esquilo albino simboliza a presença de mudanças iminentes em sua vida e é um sinal para você se preparar para isso adequadamente. Os golfinhos são considerados um dos peixes mais adoráveis e amigáveis do nosso planeta, com muito carinho e apego à humanidade. A análise recente de uma pesquisa sobre animais albinos provou que existem cerca de 140 golfinhos brancos no Rio das Pérolas da China, tendo em mente os tamanhos normais e ideais dos golfinhos. Esses golfinhos albinos são maiores em termos de tamanho e peso em comparação com um golfinho normal. O comprimento do corpo dos brancos é entre 2 a 3,5 metros e às vezes até mais do que isso. Em Hong Kong, os atos de exibição com golfinhos brancos são uma tradição muito antiga. Essa baleia jubarte chamada Megalu foi avistada pela primeira vez em 1991 na costa leste da Austrália. Naquela época, os pesquisadores estimaram que ela tinha cerca de 3 anos de idade e hoje, com mais de 30 anos, ela é considerada a única baleia jubarte branca no mundo. As estimativas atuais colocam a população de baleias jubarte entre 120 mil e 150 mil, o que é bastante surpreendente, considerando que atingiu o mínimo de apenas 440 na década de 1950, antes de uma série de proibições à caça de baleias serem postas em vigor. Mesmo assim, o fato do Megalu ter sobrevivido até a idade adulta é nada menos que um milagre, porque os filhos de baleia jubarte podem levar até 10 anos para se transformarem em adultos, e possíveis predadores ou caçadores podem apanhá-los quando estão mais vulneráveis. Isso significa que até 24 filhotes de baleia jubarte não chegam ao auge, considerando um alvo muito fácil por conta da cor de um Megalu. Ele está se tornando um sucesso entre os turistas ansiosos que querem tirar uma foto com ele. Mas em 2003, isso levou a um desastre quando um grupo de turistas chegou muito perto e acidentalmente marcou suas costas com a hélice do barco. Depois disso, uma ordem de proteção foi definida e os barcos não podem mais navegar a menos de 500 metros dele. Agora me diz você, conhece algum outro animal que também é albino? Faz o seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários. Tá vendo esse vídeo que está aparecendo agora na tela? Bom, clica nele, porque eu separei ele especialmente para você. Bom, é isso e até a próxima, curioso!